Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos agora a nossa segunda-feira, iniciamos mais uma semana. E só lembrando que na sexta-feira, dia 3, é um dia especial, é o dia da nossa live junina. E aí, vocês já treinaram os passos? Já decoraram o seu cantinho junino? Pois corre, viu, gente? Porque na sexta-feira nós teremos várias brincadeiras e nessa semana ainda eu envio para vocês uma listinha com alguns materiais que vocês podem encontrar facilmente na casa de vocês, como vasilhinhas, esponjinhas, que serão usados no dia da nossa festa junina, tá bom? Para as competições. Então eu vou passar para vocês direitinho depois. E aí agora nós vamos retomar o nosso conteúdo de história lá da última aula, falando sobre as indústrias para poder iniciarmos um novo assunto. Então vamos só recapitular? E aí nós já sabemos que naquela época, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, muitas pessoas de vários lugares do mundo vieram para o Brasil para trabalhar nas fábricas e serviram como mão de obra dessas indústrias que nasceram nessa época, não foi mesmo? E aí, gente, eu quero que vocês agora pensem um pouquinho. Será por que essas pessoas de todo canto do mundo vieram para o Brasil? Quero que vocês analisem a imagem que eu vou colocar aqui agora, tá bom? E reflita sobre essa questão. Vamos observar a imagem? Gente, vejam aí essa imagem que chama-se Os Imigrantes, tela de Antônio Rocco, 1910. Na obra, o pintor retratou homens, mulheres e crianças imigrantes. Vejam aí a situação dessas pessoas. Essa imagem ela está um pouquinho borrada, ela é uma pintura bem antiga, mas dá pra gente perceber pelos trajes que eles estão usando, né? Pela tanto de coisa que eles estão carregando, que eles estão chegando, estão num processo de viagem, chegando em uma nova terra, que no caso era o Brasil. E aí a gente vai entender melhor por que esses imigrantes vieram ao Brasil? O que aconteceu, né? Esse conteúdo ele não vai ser trabalhado apenas nessa aula. Nós vamos fazer hoje apenas uma introdução pequena para que a gente possa refletir sobre todo esse período. E aí, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar mais nesse assunto. Então, imagem observada? Ok. Meus amores, então esses imigrantes que vieram para o Brasil, eles vieram de vários lugares, como Portugal, Itália, Espanha, Japão, Alemanha. Então vieram de vários lugares da Europa para tentar uma nova vida aqui no Brasil. Essas pessoas saíram do seu país de origem para buscar melhores condições de vida. Muitas vezes estavam fugindo da pobreza, da miséria, de guerras, de perseguições. E aí, por esse motivo, reuniram todos os seus pertences para vir para o Brasil. No quarto ano, eu estou trabalhando um livro com os alunos que chama-se O Pequeno Samurai, que conta um pouquinho disso sobre imigração. Quem quiser depois procurar esse livro para ler, ele é muito bom. Ele fala sobre uma família que teve de sair do Japão por causa de uma crise que estavam vivendo e aí saíram de lá e vieram para o Brasil. Então é uma história muito interessante que é muito útil para nós falarmos sobre esse assunto. E aí essas pessoas, elas também buscavam, né, emprego, gente, porque como eu falei para vocês, que muitas pessoas saíram lá do Nordeste e foram para a região Sudeste, vocês lembram? Por quê? Esse processo chamado de êxodo rural, que é quando uma pessoa sai do campo e vai para a cidade, aconteceu justamente por causa das indústrias, não é mesmo? E isso no início foi movido justamente pelo café. E aí, essas pessoas, elas estavam buscando trabalho. E aí, essas pessoas que saíram também de outros países, assim como os outros brasileiros que saíram do interior para as cidades, estavam
todos buscando melhores condições de vida, buscando oportunidades de emprego, e esse emprego estava localizado justamente nas cidades, que era onde havia grande quantidade de indústrias, né? Tudo evoluindo, a modernidade chegando, então era uma grande oportunidade para essas pessoas. E aí, isso que aconteceu no Brasil, essa mudança do campo para a cidade, também aconteceu em outros países. Porém, isso possui seus lados negativos, porque uma vez que todo mundo sai de um lugar e se concentra em outro, há uma coisa chamada saturação, que é o excesso de pessoas em um mesmo local procurando oportunidade de emprego. E aí, como lá nos países de origem dessas pessoas italianas, alemãs, japoneses, né? Lá também já estava saturado. Foi por esse motivo que eles saíram de lá e vieram para o Brasil procurar uma nova oportunidade de vencer na vida, procurar uma nova oportunidade de sobrevivência. Então foi dessa maneira, foi por esse motivo que aconteceram essas migrações. E aí, nas próximas aulas, nós vamos falar melhor sobre esses assuntos, tá bom? E explanar melhor sobre como que aconteceu, qual mudança que essas migrações trouxeram para o Brasil. Tá bom? Então, nossa aula termina por aqui. E aí, fica para você a seguinte reflexão. Vou colocar aqui na tela. Na sua opinião, por que os imigrantes teriam vindo para o Brasil entre o fim do século XIX e o início do século XX? Vocês vão responder essa questãozinha aí, tá bom? Ela vai ser copiada e respondida no caderno. E aí eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre esse assunto. Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Eu quero ver a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!